Boa noite. Hoje é dia 14 de julho de 2023. Nós somos a Igreja de Interlagos. Hoje nós vamos fazer um estudo na Escola do Alicerce Bíblico, cujo tema é muito interessante, é a existência de Deus. Deus existe? Então, esse tema vai ser desenvolvido pelo pastor Hélio Piovisan Filho, é pastor da Igreja de Interlagos. Essa igreja, nós temos um site, que é www.igrejadesinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar, inclusive, um botão de entrada no culto, nessa sala. Então, você pode clicar lá no botão ao vivo e entra nessa sala, de preferência entrando com a câmera e o microfone desligados. Você pode participar do culto, do estudo, anote, se você quiser, se você gostar, passe para seus amigos pelo YouTube. O canal no YouTube também é o mesmo nome, Igreja de Interlagos. Você vai lá nos vídeos, temos muitos vídeos interessantes, e você pode escolher um vídeo, ouvir, e a mesma coisa, se você puder passar para outros, você vai estar evangelizando outras pessoas. A Escola de Alicerce Bíblico tem esse nome porque realmente estamos totalmente baseados na Bíblia, e através desses estudos, a nossa ligação com Cristo, com Jesus Cristo, vai ficando cada vez mais forte. Aproveite, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar no e-mail faleconosco@igrejadesinterlagos.com.br. Amém? Eu vou fazer uma pequena oração para passar a palavra para o pastor Hélio. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento de comunhão que podemos nos aprofundar na tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que entrarão nessa live, e também as pessoas que estarão recebendo essa mensagem através dos vídeos, Senhor. Produza, Senhor, frutos em nossos corações, Pai, porque necessitamos, Senhor, de te conhecer melhor, de ter mais intimidade contigo, Senhor Jesus. Eu oro ao Pai em teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Só um instantinho. Muito bem, irmãos. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui. Que a gente vai ficando mais velho. Espera aí. Aqui e aqui. Pronto. Boa noite, irmãos. Então, é isso. Nós vamos começar provavelmente 2 ou 3 semanas, e vamos falar sobre a existência de Deus, né? Deus existe, né? Então, como a Eliette disse, né, se você puder dar o joinha aí, né, faz um comentário para a gente ganhar alguma relevância. E se você tiver perguntas, fique à vontade em fazê-las, não tem problema nenhum, tá? Eu fui, na semana passada, junto com o meu querido pastor Valdo Pereira, que é aqui da igreja também, eu fui participar de um congresso, que é o 4º TDI. TDI é Teoria do Design Inteligente. Eu fui conhecer essa teoria e eu achei bastante interessante. Né? Não é doutrina, tá, irmãos? Não é doutrina. Eu vou dar alguma explicação para vocês. Não vou ser muito específico, porque eu conheço pouco do assunto, né? Mas eu vou aproveitar esse momento que eu passei por esse congresso para a gente explorar um pouco esse assunto, né? Muito bem. Deus existe? Então a gente tem sempre essa dúvida, né? Desde pequeno, a gente fica lá se perguntando quem é Deus, como ele é, onde ele fica, qual é o lugar, a habitação, o que ele come, onde dorme, todas essas perguntas que a gente faz
a respeito de Deus, né? Como se Deus fosse uma pessoa como nós somos, né? Então, essa questão da existência de Deus, né? Essa questão metafísica, quiçá até um pouco filosófica, perturba a nossa mente. Perturba no bom sentido, né? Nos deixa pensativos a respeito, né? Então, eu vou falar só um pouquinho primeiro do TDI, e falar um pouco de mim também, porque assim, o TDI, que é a teoria do design inteligente, o TDI é uma teoria, né, de que a vida humana, ela existe por uma graça, divina, por um favor divino. No TDI, esse favor divino, essa graça divina, se chama inteligência. Então, no TDI, é até meio que, até o pastor Valdo aí sabe me dizer melhor, mas lá no TDI não se fala a palavra Deus, não se usa a palavra Deus. Por quê? Porque o objetivo dentro do TDI é trazer cientistas que conseguiram enxergar alguma inteligência dentro da ciência. Então, se você olhar, por exemplo, o DNA humano, baseia-se muito nessa questão do DNA humano e tal. O DNA humano, ele não é apenas uma molécula, né? Não sei se vocês sabem, eu vou falar um pouco de mim primeiro, né? Eu sou o pastor Hélio, eu sou formado em física e tenho mestrado, não estou falando isso para minha glória não, tá? Só para que vocês saibam quem é que está falando aqui. Eu tenho mestrado em física nuclear, então entendo um pouco dessas coisinhas aí com relação à ciência. Fiz ciência, não faço mais ciência, já há algum tempo, talvez uns 10, 12 anos que eu não faço mais ciência, mas eu fiz bastante ciência no Instituto, lá na USP. Hoje já estou fora, estou um pouco fora, né? Então, mas eu quero que você saiba o seguinte, que quem está falando aqui não é um leigo. Eu não sou leigo em ciência, eu tenho algum entendimento por causa da minha formação, né? 4 anos de física, depois mais 4 anos e meio de mestrado, e tenho publicações científicas internacionais, tenho 3 publicações internacionais, e então para você ver que não sou um leigo para falar desse assunto. Bom, lá eu não fiz palestra nem nada, eu fui como ouvinte, tá, gente? Vou deixar bem claro que eu fui conhecer o design inteligente. Então, não sei se você sabe, né? A união de 2 átomos por uma ligação química, quer seja iônica ou covalente, nós chamamos isso de molécula, tá certo? Então, uma molécula é a união de 2 átomos, ou mais átomos. Por exemplo, H2O, 2 hidrogênios ligados covalentemente a um oxigênio. Por isso se chama H2O. H, né, é uma molécula de água. Então, por exemplo, se você tem um átomo de oxigênio, ele não é uma molécula, mas quando a gente fala uma molécula de oxigênio, é porque nós temos 2 oxigênios ligados covalentemente, formando uma molécula de O2. Tá certo? O O3 é o ozônio, aquilo que está lá na camada, lá em cima, né? E assim vai. O DNA humano é uma molécula bastante comprida, onde eu vou ter as pontes de hidrogênio que ligam, é como se fossem 2 fitas de carbono, uma fita de carbono aqui, outra fita de carbono aqui, tá certo? Essas 2 fitas ficam ligadas por uma ponte de hidrogênio, e são chamadas de bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são 4: timina, guanina, citosina e adenina. Tá?
Então, tinina, adenina, TA, citosina e guanina, CG. Então, TACG, são 4 pontes hidrogenadas. Essas pontes de hidrogênio é onde estão as informações a respeito da fisiologia do ser humano. Então, é lá, neste DNA, que estão as informações, por exemplo, da cor do seu cabelo, da cor dos seus olhos, a sua altura, se você vai ser gordo, se vai ser magro, como que vai ser o seu coração, como vai ser o seu rim, como vai ser o seu pulmão, percebe? E assim vai. Como o DNA humano, ele não é somente uma molécula, mas ele é, além de uma molécula, ele é um repositório de informações a respeito da fisiologia humana. Então, quando os teóricos do design inteligente analisam essa formação, e eu não tenho muita base para falar, percebeu-se que tem que ter alguma inteligência por trás da formação desta molécula. Porque ela é uma molécula muito comprida, ela é muito comprida. Você tem esses dados, Valdo? Eu não me lembro agora o tamanho, se a gente esticasse um DNA, eu não tenho essa informação, você sabe? Quando você estica, ela chega em torno de 2 metros. 2 metros. Tudo isso fica concentrado dentro do núcleo de uma célula. Então, para vocês terem uma ideia, eu não me lembrava muito bem dessa informação. Agora, sim, eu sei que se você esticar uma molécula do DNA, um DNA vai dar 2 metros de comprimento. Você imagina, né, a quantidade de informações que tem ali dentro. Tá certo? Não é brincadeira. É um negócio muito complexo. Aí, o pessoal faz a seguinte conta. Dentro da formação, né, do DNA, se fosse um processo evolutivo, como alguns teóricos da evolução de Darwin costumam dizer, 2 bilhões de anos, que é o que se estima, né, a existência da vida no planeta Terra, é pouco tempo para se chegar num processo evolutivo de termos um DNA nessa complexidade. Então, 2 bilhões de anos é muito pouco tempo. Não só o DNA humano, né? O DNA de qualquer ser vivo. Para ser um ser vivo, é necessário ter DNA. Então, veja, olha que complexo que é. Além de outras coisas, aqui eu não vou falar muito porque eu tenho pouco conhecimento ainda do TDI. Estou estudando mais esse assunto e estou vendo coisas interessantes. Então, pelo que a gente vê lá no TDI, tem que ter uma inteligência por trás da existência da vida no planeta. Né? Tem que ter alguma inteligência. Né? Então, veja, mesmo porque, quando até o Valdo me explicou outro dia a respeito disso, ele falou assim que toda vez que a gente tem uma mutação gênica, você tem um gene lá, né? Você tem uma mutação naquele gene. E eu achei isso muito interessante, viu, Valdo? Que é o seguinte, toda vez que acontece uma mutação gênica, você sempre vai ter algo que é ou defeituoso, ou você tem um ganho de função. Percebe? Então, o Valdo me deu uma boa explicação sobre isso. Então, por exemplo, uma mutação gênica normalmente resulta numa doença. Não na mudança não numa mudança tão estrutural que você tenha, por exemplo,
um antecessor dos macacos, aí um ramo deu os humanos e no outro ramo deu os macacos. Aí sofre uma mutação gênica aqui, esse sujeito sofre uma mutação gênica, aí lá na frente eu vou ter 2 ramos, um humano e um macaco, símil. Percebe? Isso não acontece. Por quê? Porque toda mutação gênica que se conhece, ela sempre resulta ou numa doença, numa fraqueza, ou num ganho de função. O ganho de função é aquela história que o Valdo me explicou outro dia. Por exemplo, você tem um carro, você quer sair daqui, chegar lá, porém você não tem combustível suficiente. O que você faz? Você depena o carro para diminuir o peso, gasta menos combustível e aí você chega lá. Percebe? Esse é o ganho da função. Então, você não tem, por exemplo, até fizeram experimentos com aquela mosca, a Drosophila melanogaster lá, você consegue fazer mutações gênicas, mas você não consegue transformar aquela mosca em outro animal, ou outro ser vivo, vou colocar assim. Ou você vai ter sempre um ganho de função, ou uma perda por causa de uma mutação que vai transformar o sujeito doente. Percebe? Então, essa é uma das coisas que se estuda na teoria do design inteligente. E lá no design inteligente só tem cientista. Então, eu conheci lá pessoas que eram químicos importantes, físicos importantes, tinha pessoas da filosofia, tinha pessoas... Enfim, só pessoas da área ligadas à ciência, mais nada. Não tinha essa questão... Não tinha essa questão do... Só um minutinho, irmãos. Tá tudo bem. Então, não tinha teólogos, tinha pessoas da teologia lá, tal, porém não se discutia religião ou cristianismo ou qualquer outra coisa, né? O objetivo era mostrar que existe uma inteligência por trás da construção da vida, e não uma coisa vinda da evolução das espécies, como diz Charles Darwin. Até o Marcus Eberle perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Ele falou assim: não, eu não acredito em Deus, eu tenho certeza. Eu não tenho... Não, como é que é? Você acredita que Deus existe? Ele falou assim: não, não acredito, eu tenho certeza que Deus existe. Muito interessante, muito bacana, né? Teve pessoas lá que falaram coisas que eu não curti, eu não gostei, né? Da minha área, principalmente da área da física, foi um físico lá e eu não gostei. Eu achei que ele falou algumas coisas que não precisava ter falado, né? Então, o objetivo do TDI é não enviesar, né? Mas procurar dentro da ciência aquilo que a gente possa entender como sendo uma inteligência. Por exemplo, deram um exemplo muito interessante sobre... Como é que chama aquela organela lá, Valdo? Não é a mitocôndria, a outra organela. É o ribossomo? Ribossomo, exatamente. Eu não sou da área de biologia, então eu não vou lembrar. O ribossomo, por exemplo, é a questão da complexidade irredutível do ribossomo. O ribossomo, ele constrói proteínas, né? E não existe, por exemplo, um ancestral do ribossomo. O ribossomo, ele existe, e não existe um ancestral evolutivo do ribossomo. Então, por isso que a gente chama de complexidade irredutível. Ou seja, o ribossomo é complexo por si só, e não tem como você voltar no tempo e falar assim: eu quero encontrar algo que tenha dado origem no ribossomo. Percebe? Então, é um assunto interessante, carece estudo, carece observação, né? Mas o TDI, ele não quer provar a existência de Deus, ele quer provar que existe uma inteligência na formação da vida e que a vida não surgiu da evolução.
Não se sabe como ela surgiu. Estou dizendo do lado da ciência, mas não é da evolução. A evolução de Darwin é um barco furado, né? Se foi Deus que criou, se não foi Deus que criou, se veio do espaço, a tal da panspermia, não importa, não interessa. O que interessa é que não é evolutivo. Porque a evolução, ela não é capaz de produzir mutações gênicas que modifique o animal, o ser vivo, o ser para outro tipo de animal, outro tipo de vida. Percebe? Então, cara, esse estudo achei muito legal, muito interessante. E aí, a gente vai entrar agora nessa questão da existência de Deus. Mas Deus existe mesmo? Então, vamos fazer uma pequena análise sobre essa questão da existência de Deus. Vamos entender um pouquinho. É uma questão humana a existência de Deus, principalmente por causa da morte, né? Nós nascemos, né? Somos crianças, os anos vão se passando, e aí você vai envelhecendo, aí chega lá no final de alguns anos, eu falo alguns anos porque é pouco tempo que a gente vive, 70, 80 anos, é quase nada. Na existência do cosmos, 80 anos é um suspiro, nem isso, um piscar de olho, percebe? Então, nós vivemos alguns anos, depois morremos. Só que a insatisfação humana, ela, por algum motivo, nos promove um questionamento sobre o que existe após a morte. Eu morro, e daí? O que vai acontecer? Então, veja, a existência de Deus, ela não é uma questão científica. Não dá para a gente provar cientificamente a existência de Deus. Por quê? Porque não é uma questão científica. É uma questão metafísica, né? É uma questão de crença. É uma questão de você olhar, observar e falar: isso que está aqui não podia estar se não existisse um Deus precursor dessa história. Então, nós não temos essa preocupação, eu, pelo menos, como físico nuclear, eu não tenho essa preocupação em querer provar a existência de Deus para ninguém. De jeito nenhum. A gente não prova para as pessoas a existência de Deus. Ou a pessoa crê, ou a pessoa não crê. É uma questão moral. É uma questão espiritual, né? E questões espirituais são espirituais, não dá para você provar. Eu me questiono muito nessa situação, porque é assim, né? Se você observar bem, a existência de Jesus Cristo é um fato, né? Cristo, de verdade, de fato, existiu. Então, num determinado momento da história, lá, há 2000 anos atrás, aproximadamente, surgiu um sujeito. Esse sujeito começou a falar de coisas que até então não eram faladas, né? E esse sujeito, que ele falou... Só um segundo, irmãos. Ah, tá. Esse sujeito, pelo que ele falou, ele foi morto. Foi pregado numa cruz, como diz a história. E o mais interessante, e isso está registrado na história, não é uma coisa inventada pelo homem, não. Está registrado. Teve pessoas que registraram isso. Flávio Josefo, um deles, por exemplo. Ele foi lá e relatou, o apóstolo Paulo relatou, os apóstolos relataram, e Jesus ressuscitou. Até então, ninguém havia ressuscitado de motu próprio,
de maneira própria, sozinho. Houveram ressurreições anteriormente, mas não de moto próprio, de maneira própria. Por exemplo, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Ele foi lá e ressuscitou a menina. Ele orou, ele pediu, mas Jesus não. E a gente discute isso em um outro momento. Por que Jesus ressuscita? Qual é o motivo da ressurreição? Uma outra hora, não vou discutir isso aqui agora. Eu já preguei isso diversas vezes, tá aí no meu canal, no nosso canal aqui da igreja, você procura lá que você vai encontrar. Quem vai para o céu? É o corpo, alma ou espírito? Vai lá, assiste que você vai ver. Então, nós temos aí um fato. Jesus ressuscitou. Aí Jesus vai para o céu, sobe. Isso foi testemunhado. As pessoas testemunharam a ida de Jesus para o céu. Então, veja, não é uma questão de crença nesse caso. Não é uma questão de você crer que isso aconteceu ou não. Porque não é uma história, não é uma história, é uma história. História com E é a história para boi dormir, aquela historinha que você conta para sua filha, para o seu filho dormir à noite. Agora, isso é história. Aconteceu de fato, de verdade. Aconteceu, existiu. A pessoa de Jesus existiu de fato. Então, não preciso. Agora, Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, ele existe. Agora, essa pergunta só pode ser respondida pelo coração humano. Não tem uma outra maneira de nós explicarmos. O único que pode compreender é o coração humano, é a fé, é o desejo de entender, é o desejo de crer. É assim que funciona. Então, irmãos, queridos, a Bíblia, ela não tem esse cunho de provar cientificamente as coisas. Não. A Bíblia, ela vai nos trazer, vai nos mostrar como é esse Deus, como ele é. Ele existe? Sim, ele existe. Mas como ele é? Então a Bíblia tem essa pegada, ela tem esse objetivo. A Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus, e sim relatar a sua existência. Percebe? A Bíblia tem o objetivo de relatar os planos de Deus. Ela tem o objetivo de mostrar o comportamento de Deus, o interesse dele pelo homem. É isso que a Bíblia faz. A Bíblia, ela só tem esse objetivo, mostrar ao homem que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, está lá querendo a nossa atenção. Né? Entendeu agora? Então, não tenta misturar religião com ciência, fé e ciência. A fé é uma coisa do coração. E ciência é uma coisa da razão. Então, vou dar um exemplo na minha área física, por exemplo. Eu vou lá e encontro um material, lá numa mina qualquer. Eu preciso saber se aquele material é radioativo ou não é radioativo. Então, eu pego um contador Geiger, que é um instrumento dentro da área da física, que estudou-se muito para se chegar num contador Geiger, e esse contador Geiger eu levo perto daquela pedra e ponho perto. Se ele apitar, é porque tem radiação. Se ele não apitar, é porque ele tem... Se ele apitar pouco, é porque tem pouca radiação. Se ele apitar muito, tem muita radiação, e assim vai. Entendeu? Isso é ciência. Então, ciência funciona desse jeito. Então, por exemplo, esse óculos que eu estou usando, isso aqui é fruto da ciência. É um fruto da ciência, nossa, muito interessante. Por quê? Porque o homem pesquisou e percebeu que a imagem que
é formada no fundo da minha retina não está focada, está desfocada. Então, o que ele fez? Eu preciso inventar alguma coisa que faça um desvio para que o foco da minha imagem, da imagem que eu estou vendo, ela fique projetada na minha retina e não fora dela, ou antes, ou desfocado por estar antes, ou desfocado por estar depois. E assim vai, né? Vocês já contei para vocês, o olho do míope é mais ou menos como se fosse achatado assim, ó. Né? Percebe? No caso da hipermetropia, o olho é alongado. Isso aqui eu estou exagerando, só para você entender um pouco. Então, imagina que essa parte aqui seja a retina, aqui, ó. Imagina que essa parte aqui atrás, ó, essa parte seja a retina. Então, quando a imagem entra no nosso olho, como o olho está alongado, o foco deveria ser aqui, mas o foco está aqui e a retina está aqui, então fica embaçado. Aí você põe uma lente aqui que você desvia o foco para cá, e aí você enxerga. É assim que funciona, é ciência, pura ciência. Agora, a Bíblia, irmãos, ela não quer provar essas coisas, ela não está ligada à ciência, né? A Bíblia está ligada na existência de Deus. Ela quer mostrar para o homem que Deus está lá querendo a nossa atenção. É uma espécie de revelação que ele faz, né? A Bíblia, ela é uma revelação. Mas vamos lá. O universo, né? Fala-se muito sobre a ciência, o universo. Tem vários canais aí no YouTube, né? Que são muito legais, né? O pessoal falando aí de astronomia, astrofísica, né? É muito bacana. Eu gosto de ver porque depois, se você puder, pega aí uma pregação minha que eu falo, né? Sobre a existência de ETs, né? ET existe, né? Então, eu faço uma discussão a respeito desse assunto, né? Muito bacana, inclusive. Né? Fala-se muito sobre a ciência e o universo, né? E como eu sou físico de formação, né? Eu tenho mestrado em física nuclear, né? Então, o universo, ele está cheio de mistérios, está cheio de coisas que a gente não sabe. Né? Agora está na moda aí esse telescópio James Webb, né? O James Webb é um telescópio fantástico, maravilhoso, que está trazendo para a gente informações muito boas a respeito do universo, da astrofísica, da astronomia. Né? Mas a gente fica assim, né, se perguntando. Uma vez, até, já contei isso aqui na igreja, vou contar por causa da gravação, né? Uma vez eu estava lá no instituto, aí chegou um amigo meu, o Fred, aí o Fred falou assim, estava lá conversando, tal, de repente ele ficou sabendo que eu era pastor, e aí ele falou assim, eu não consigo entender uma coisa, velho, como é que você, conhecendo tanta matemática que você conhece, tanta física, tal, como é que você ainda acredita em Deus? Eu dei um sorriso para ele, eu falei assim, Fred, se tem uma pessoa que tem fé aqui, essa não sou eu, é você, porque sabendo tudo isso que a gente sabe, conhecendo tudo isso que a gente conhece, e achar que isso veio do nada, tem que ter muita fé. Isso sim, aí eu concordo com você. Você é um homem que tem muito mais fé. Continua assim, Fred, vai indo que você chega lá, né? E é bem isso, tem tanto mistério no universo, tanta coisa. É tão grande o universo, para você ter uma ideia, a idade do universo é 13,7 bilhões de anos. A largura do universo, se a gente fosse sair de uma ponta do universo para chegar no outro, você ia ter que andar 70 bilhões de anos-luz, na velocidade da luz, para chegar de um lado ao outro. Percebe? Tem tantos mistérios. A galáxia que nós vivemos é uma galáxia gigantesca.
Para você ter uma ideia, se eu sair de uma ponta da nossa Via Láctea e chegar na outra ponta, eu preciso viajar na velocidade da luz durante 100.000 anos. Né? E assim vai. O universo é vasto, é gigante, é uma coisa descomunal de grande. Percebe? Só para você ter uma ideia, a estrela mais próxima do planeta Terra, sem ser o Sol é uma estrela, tá? A estrela mais próxima do planeta Terra, sem ser o Sol, fica em Alpha Centauri. Fica a 4,2 anos-luz. Você teria que viajar durante 4,2 anos na velocidade da luz para chegar lá. Então, a densidade de matéria dentro do universo é muito baixo, é um número muito pequeno. Então, queridos, o universo é cheio de mistérios. A gente está aprendendo, a gente está olhando, observando, estudando o universo. Já alcançamos muita coisa. Nós já chegamos num nível tecnológico fora do normal, uma coisa tremenda. Está um frio lascado lá fora hoje. Aqui dentro está quentinho. Estou aqui no hotel Itatiba. Lá fora está um frio que, olha, não sei não se não está lá perto do 0 grau. Deve estar alguma coisa assim, não sei, Eliette, quantos graus está. Você que mora aqui em Itatiba, você sabe. Eu sei que dá um frio, mas aqui dentro está quentinho. Tem luz elétrica, está de noite. Olha, luz elétrica como é bacana. Né? Então, veja, fica aí essa questão, né, do universo. Por que o universo? Por que nós estamos aqui? Qual que é o objetivo de eu estar vivo? Veja, eu tenho 60 anos de idade, sou casado com a dona Rosana há 35 anos. Tenho 3 filhos desse casamento maravilhoso. Só fui casado uma vez com ela. Né? Ué, será que eu estou aqui só para isso? Para eu ter filhos? Para eu reproduzir e permanecer a espécie humana viva? Será que é só isso? O ser humano é um sujeito muito complexo. Não estou dizendo só na questão biológica, mas na questão do nosso entendimento das coisas. Né? Nós entendemos muitas coisas. Por exemplo, eu consigo entender que um dia eu vou morrer. E eu não gosto dessa ideia. Percebe? Você pegar a Bela, minha cachorrinha, ela não sabe que ela vai morrer. Ela está lá, está viva. Né? A minha cachorrinha Bela está lá, viva. Aí chega na hora da fome, ela vai lá e come, bebe água, vai no banheirinho dela. Aí a gente vai comer, ela fica aqui do lado pedindo coisa para comer. A mãe dela morreu há coisa de 8, 10 meses atrás. Morreu, ela nem tchum. As duas viviam juntas e morreu. Nem ficou triste, nem ficou alegre, nem nada. Nem sabe que a mãe deixou de existir. Agora não, nós seres humanos sabemos que existimos. Né? Nós sabemos que estamos aqui. Nós nos reproduzimos e nós amamos os nossos filhos eternamente. O cachorro não. Se você deixar uma cadela, reproduz um macho e deixa os dois convivendo, o dia que a cadela mãe entrar no cio, o filho o macho vai querer cruzar por uma questão. Não tem moral. Não existe moral entre os cachorros. Percebe? Agora, o ser humano não. O ser humano, ele é muito mais do que um animal. Ele é muito mais do que um simples reprodutor, consumidor de alimentos. Percebe? Nós somos muito mais que isso. Então, a morte, ela não pode ser uma coisa simples para o ser humano. Porque nós temos esta moral, este pensamento
este raciocínio, percebe? Então, por que você existe? Qual é a finalidade da sua existência? Só se reproduzir? Hã? Não. Quem nos fez desse jeito que nós somos, pensadores? Né? O ser humano é muito inteligente. Né? Você pode falar assim, puxa vida, mas os animais também têm alguma inteligência? Tem alguma inteligência, sim, mas não tem moral. Eu nunca vi, por exemplo, cachorros fazendo um foguete e colocando outros cachorros em órbita do planeta Terra. Nunca vi. Eu nunca vi um macaco fazer um transplante de coração entre macacos. Ou seja, nós sabemos muita coisa. O ser humano, ele é muito mais do que um animal. Ora, se ele é muito mais do que um animal, é justo pensar que a vida não termina nesse planeta. Ela continua. É justo você pensar assim. Justamente por causa de toda essa complexidade que é o ser humano. Percebe? Então, existe aí sim, existe algo mais no ser humano. Nós não somos só animais. Nós não estamos nesta vida somente como animais. Nós somos seres espirituais também. Né? Dentro de mim existe alguma coisa além do que um macaco existe. Algo muito mais interessante. O macaco, sim, é um animal, vai lá. Tanto é que a vida humana é uma das mais longas dentre as vidas no planeta Terra. Um cavalo vive 25 anos, um cachorro vive 17, 18 anos. Uma vaca vive, talvez o Weber aí saiba até me falar melhor, mas uma vaca vive 20 anos. Percebe? E assim vai. Nós somos diferentes. Não estou dizendo melhor ou pior, estou falando diferente nessa questão do raciocínio. O homem tem natureza animal, sim, nós temos instintos, eu sinto fome, né? Eu sinto sono, aliás, já estou com sono, né? Eu sinto sede, isso aí é o funcionamento da máquina humana, o lado animal humano. E também tem uma natureza moral, tem consciência, tem entendimento da morte. A morte tem um significado doloroso para o homem. É uma dor intensa, uma dor fora do comum. Se uma cadela perde um filho, um filhote morto, ela não sofre tanto quanto se uma mãe, uma mulher, perde o seu filho morto. Percebe? Então, o homem é diferente. Né? O homem tem lembranças. As lembranças humanas, elas são fortes. Né? O homem, ele tenta entender o que há depois da morte. O que é a morte? O pós-vida precisa ter significado para nós. O homem, ele tem um legado, tem os filhos, que são a sua continuidade. Agora, se eu ficar somente no plano animal, percebe? Por exemplo, eu amo a minha esposa, Rosana. A minha vida é com ela, toda com ela. Por quê? Porque eu tenho filhos com ela. Os meus filhos foram educados. Nós fizemos a educação, tivemos o cuidado de educá-los para crerem em Deus, para buscar uma vida digna, uma vida que tenha significado.
Agora, se eu ficar só no plano animal, como tem muita gente por aí, um sujeito de 60 anos, ora ele está se relacionando com a esposa, estou falando de sexo, ora ele vai se relacionar com alguma mulher aí na rua, qualquer uma, que tiver no cio junto com ele. Percebe? Fica uma coisa assim que não... É como um cachorro, sabe? O cachorro encontra uma cadela no cio aqui, ele vai lá e tem sexo com ela. E encontra outra cachorra ali, no cio também vai ter sexo com ela. O ser humano não é assim, pelo menos eu entendo que eu não sou assim. Percebe? Então, o homem, sem essa noção de que Deus existe, ele vai ter uma vida fútil e uma vida sem utilidade. Somente comer, beber, ter prazer. Ele não vai legar, ele não vai se reproduzir para deixar a sua continuidade. Vai ser uma vida fútil, porque a vida dele não tem significado. Agora, quando a gente olha e fala assim, não, peraí, a felicidade é muito mais do que ter prazer. É muito mais do que comer. A felicidade é muito mais do que, sei lá, beber. Não. Eu quero... Eu não sei porquê, mas alguma coisa dentro de mim fala assim, não, olha, a Rosana é a sua esposa, e olha como é bom você ter a Rosana como sua esposa, sua mulher. Percebe? Então, eu começo a dar significado para a minha vida. Então, já estou caminhando para o final aqui, tá certo? Até a Rosana está dormindo, coitada. Ela está cansada porque a gente acordou cedo, veio para Itatiba e... Tadinha, deitou ali na cama e dormiu. Mas veja só, como é bom, não é? Como é bom a gente ter uma vida significativa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha, né? Da minha. Eu chego em casa, eu tenho os meus filhos, sabe? É tão bom eu chegar em casa e ver meus filhos lá. E quando a gente vai à mesa, a gente ora a Deus, a gente busca a Deus. Eu tenho lá, os meus filhos estão lá, pai, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo, eu quero entender melhor isso, pai, eu não estou me sentindo bem, ai, pai, o que eu estou sentindo é assim, 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 aí eu lá com a minha experiência, filho, você tem isso, isso, isso. Não sou médico, hein? Mas olha como é bom, como é gostoso isso. A vida do pastor Hélio tem significado. Sabe, ela é muito mais do que um reprodutor, como se fosse um animal reprodutor. Eu não sou isso, eu não sou um animal reprodutor. Eu sou um ser humano que ama a minha família, que ama os meus filhos. Por isso que Deus, para mim, existe. Para mim, Deus existe. Fora aquilo que eu falei lá com as questões de Jesus Cristo, da história, etc. Tal, mas eu sei que Deus existe, porque isso tudo só tem significado na minha vida se Deus existir. Percebe? Então, nós precisamos ser humildes. O ser humano precisa de humildade para entender que Deus existe. Quando a gente fala assim, está até em Romanos, né? Em Romanos 1,19. Lá em Romanos 1,19 tem essa questão da humildade. Né? A gente precisa ser humilde. Você precisa olhar para dentro de si e observar que você é insignificante. Que você, não estou dizendo insignificante no sentido pejorativo, mas que você não tem significado. Não existe significado se você não crer que ele exista. Ora, se você não crer que Deus existe, a sua vida é só comer, beber, ter prazer e se reproduzir. Mais nada. E a sua história acaba
no momento que você morre. Mas para mim, eu, Hélio, que tenho fé em Deus, eu tenho fé, eu acredito que Deus existe, eu acredito. Aliás, eu tenho certeza, né? Como diz o Marcos Eberle, né? Eu não tenho fé que Deus, eu tenho certeza que Deus existe, né? Então, para aquele que sabe que Deus existe, aí você fala assim, puxa, olha que coisa boa, né? Deus está olhando para mim, Deus está cuidando de mim, Deus me ama, eu me sinto confortável, eu não estou me enganando, não é isso, não é um engano, se me engana que eu gosto, não é isso, não tem nada a ver com engano, é uma questão de fé. E fé é o quê? Você acreditar naquilo que você não vê, ter certeza, confiança daquilo que você não vê, percebe? E aí eu sinto, né, que Deus existe e Ele está na minha vida, está presente na minha família, Ele cuida da minha família, cuida da minha casa, e aí a minha vida passa a ter significado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu queria fazer uma oração rápida. Mesmo que você esteja vendo essa gravação, não tem problema. Fecha seus olhos e vamos agradecer a Deus. Deus querido, Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, nos tem abençoado. O Senhor tem nos livrado todos os dias do perigo, da morte. E o Senhor está nos dando o seu amor a todo instante. Obrigado, Senhor. Que as pessoas que assistirem esse vídeo possam se convencer da sua existência e te buscar por meio de Jesus Cristo, que é aquele que morreu na cruz e se deu para que nós tivéssemos uma herança no teu reino. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.